Wagson, já estou aqui te esperando. Para mim, em tese, a imagem tá ok. Eu me vejo, né? Eu vejo o que eu tô falando. Quem estiver entrando, vocês conseguem ver o vídeo? Tá funcionando? Sim? Ah, agora sim. Eu já autorizei aqui o Wagson também. Agora você me Oi, vê? eu tô vendo. Sim? Ai, Engraçado. gente, tá vendo? Olha que loucura. Será que tinha sido o perfil? Eu não. Eu não Engraçado. sei. Sabe que assim, eu tinha testado até mais cedo hoje. Eu coloquei Ah, meu marido ao vivo no Instagram dele, entrei para ver se estava tudo certo e estava tudo bonitinho. E agora sim, cheguei a desinstalar o Instagram, não era possível não funcionar. É nossa, alguma coisa no outro. Você pois é. vê? Não, é fazer o seguinte, ô Samantha. Aí quando a gente encerrar, vai ter o botãozinho assim, encerrar. Aí tá assim, salvar prévia no IGTV, aí você coloca salvar. Tá bom, Se perfeito. deixar no seu IGTV, eu já consigo Consegue baixar do puxar seu para perfil. si. Tá Consigo. bom, então A perfeito, gente tá puxa combinado. aqui. No Mas final eu faço isso. engraçado Ah, porque não sei o que que é. Mas eu acho que o pois pessoal tá é. vendo bem, né? Sim, agora tá. Agora tá todo Bom, mundo vendo. o tema da live, o pessoal tá comentando aí, eu vou comentar aqui, é sobre magistratura e vocação. Já fizemos, Perfeito. já fizemos umas 8 lives a respeito e eu estava puxando a parte feminina da magistratura, né? E uma das pessoas que eu queria fazer essa entrevista, esse bate-papo, é justamente com você, por vários motivos. Você é uma pessoa já bem exemplar, tanto na sua carreira, tanto como professora, como juíza, tem um perfil bastante atuante ali no Facebook, se posiciona, né? Não se esconde, É, não fica em cima do muro. E não a fica. professora, né, não fica em cima do muro, já posiciona e é bem legal. Isso causa assim uma empatia muito grande das pessoas e dos seguidores. E além disso, para quem não sabe, a Samantha é uma das colaboradoras do blog. E justamente por esse perfil que você tem bem engajado, tanto com a Justiça do Trabalho, com o lado social e com a parte de docência, que eu te convidei para ser colaboradora do blog. Nos engrandece demais a sua presença lá. Quando está sempre disponível o canal para você, você sabe disso. Lá é uma Sim. parceria, né? E espero que fique e perdure por muito tempo. E é isso, Samantha. E essa live tem esse intuito mais de bate-papo, de conversa, e para mostrar a pessoa incrível que você é e a sua trajetória, né? O que que você fez para passar para a magistratura do trabalho, como foi sua jornada de concurso, se foi sofrida, se reprovou muito, Eu, qual a sua eu já experiência. começo agradecendo as suas palavras, porque eu acho que eu não. Eu fico até constrangida com tanta coisa bonita que você falou aí, porque realmente eu não. É uma alegria hoje participar dessa live com você, mas especialmente porque eu já queria muito tempo fazer uma live que não fosse uma live jurídica, porque eu acho Exatamente. que conhecimento não está faltando, né? Assim, tem bastante live sobre diversos assuntos e já há algum tempo, e quando veio seu convite, calhou exatamente com o que eu queria. Eu queria falar para pessoas, mas eu não queria Exato. falar de conhecimentos jurídicos, né? Eu vou começar contando da minha trajetória e fica à vontade para me interromper, tá? Porque eu falo demais, Wagson. Eu sou um ser humano falador. Então, assim, você vê que eu perdi um pouco o foco, você pode interromper, pode me trazer perguntas, não tem problema, tá? Tá ótimo. Eu me formei em 2007 e eu não me formei numa faculdade que tem nome, mas era uma faculdade que me aceitou quando a faculdade que tinha nome não me aceitou mais porque eu estava devendo mensalidades. Quem nunca, não? Eu estudei em 3 faculdades para conseguir me formar porque eu não tinha dinheiro para pagar. E aí, quando eu não tinha mais dinheiro, eu fazia um último acordo e trocava de faculdade. Então, eu me formei numa faculdade que não tem nome, que não é uma faculdade conhecida, mas foi a faculdade que me aceitou naquele momento de muita dificuldade, porque eu ganhava muito pouco
A faculdade era praticamente tudo que eu ganhava e às vezes não dava para pagar. Você pagava um mês, não pagava outro mês, enfim. Direito do trabalho e processo do trabalho não são matérias muito prestigiadas na academia. Eu sou professora da graduação há quase 3 anos, eu leciono Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e eu percebo que em qualquer faculdade, não só na faculdade que eu dou aula, não são matérias que se prestigiam. As pessoas saem com uma formação muito em penal, processo civil, e Direito do Trabalho e Processo do Trabalho fica ali de escanteio. Então, como todo mundo, eu saí da faculdade achando que eu gostava de penal. E, na verdade, eu não gostava de penal. E eu fui advogar e percebi que não era para mim. Nem penal, nem direito civil, eu também não gostava. E em 2009, eu fui ser preposta na Justiça do Trabalho. Eu fui contratada como seletista de uma empresa grande aqui da região e a minha obrigação era ser preposta. Eu basicamente fazia audiência trabalhista como preposta. E ali eu me descobri, eu falei, gente, é isso aqui que eu quero para minha vida. É essa justiça que eu gosto, eu não gosto de mais nada, é isso aqui que eu quero. Eu me apaixonei, assim, perdidamente, quando eu fui ser preposta na Justiça do Trabalho. Isso era o ano de 2009. E eu fiquei advogada, aí depois eu deixei de ser preposta, eu passei a ser advogada dessa empresa, pedi demissão como seletista, fui advogar para esse grupo. Eu advoguei quase 8 anos como advogada de empresa ferroviária. Então, assim, aquilo que a gente vê na CLT acha que só tem no livro, né? 243 seguintes lá da CLT, era aquilo que eu lidava, era a minha rotina. E eu fiquei quase 8 anos. Em 2014, meu marido, a Ju entrou aí, meu marido é analista do TRF. Em 2014, eu já estava formada há 7 anos e uma das coisas que me incomodava, eu gostava muito de advogar, mas assim, a instabilidade da advocacia, eu não sabia se no mês seguinte eu ia ter salário, pegar um período de férias era um negócio extremamente complicado, emendar um feriado era uma dificuldade tamanha. E eu falei pro meu marido, eu falei, olha, eu vou estudar para ser analista também, porque você é analista, eu sou analista, fica tudo bom, a gente casa férias, a gente viaja. Eu casei em 2013. Em 2014 eu fui estudar para analista. E eu fiz a primeira prova, eu fiz uma prova em Santa Catarina, para oficial de justiça, não passei, mas eu não passei por pouco. E ali eu falei, olha, se eu me dedicar nisso aqui vai dar certo, porque eu tinha estudado alguns meses, faltou um pouco de nota, né? E aí eu fui para Campinas, foi minha segunda prova de analista. Em Campinas eu fiquei qualificada, eu fiquei em 200 e alguma coisa. E pelo histórico do concurso anterior, eu seria chamada em uns 2 anos. Só que aí veio toda aquela situação de não chamar mais em concurso, de falta de orçamento. No fim, Campinas nunca me chamou. Embora eu tivesse uma qualificação para ser chamada, eu nunca fui chamada. O concurso até já expirou. Depois dessa prova de Campinas, que eu tinha passado para analista lá, aí analista carreira jurídica, judiciária, não mais oficial de justiça. Eu resolvi prestar uma prova em São Paulo. E eu falei para o meu marido que eu ia encerrar minha carreira de estudos ali. Eu já estava quase 1 ano estudando para analista. Eu falei, eu vou fazer essa prova de São Paulo, se eu passar também, eu espero um dos 2 me chamar e tudo certo. Só que o que aconteceu, Wagson? Foi uma prova de português e eu sempre fui boa em português. Assim, eu estudei a vida inteira em escola pública. Eu sempre gosto de dizer isso, porque as pessoas têm algumas coisas na cabeça que só passa quem estudou na melhor escola, que só passa quem fez a melhor faculdade. E eu estudei a vida todinha em escola pública, sempre. E eu não estudei numa faculdade de nome, como eu disse no começo. Então, assim, a gente passa assim, né? Tem gente pobre na magistratura também. É o meu caso. Que legal. Aí eu fiz essa prova de português e eu falei, cara, não tenho mais condição de prestar analista, porque assim, me arrebentou. Eram 15 questões, eu acho que eu errei 9, um negócio assim horroroso. Ali eu falei, não presto mais analista. Português da FCC, olha, misericórdia, não tinha condição. E aí, eu já estava quase 1 ano estudando. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, Gustavo, eu vou esperar ser chamada em Campinas, a gente acabar de casar. Eu gostava muito de advogar. Muito, muito, muito. Alguém falando, ó, que lembra de mim
no balcão como advogada da LL, tá vendo? Fiz muito balcão, eu tinha uma motinho, eu tinha uma Burgman, eu rodava a Baixada Santista todinha com a minha motinho, aí eu botei um baú, e épocas de processos físicos, né? E aí eu botava os processos todos no baú da minha motinho, fazia Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande, tudo que era canto eu ia com a minha motinho, fazia audiência, fazia carga. Mas aí veio um bichinho, eu falei assim, será que eu dou conta de estudar para magistratura? Porque assim, esse começo de estudo da gente é muito difícil, porque a gente tem muita minhoca na cabeça, né? Eu estudei a vida inteira em escola pública, eu não fiz uma faculdade de nome, eu já estava sem estudar, bem dizer, isso era o começo de 2015. Eu tinha formado em 2007, tinha feito uma pós, mas assim, não tinha uma rotina de estudo. E eu falava, cara, será que dá, né, pra mim? Mas assim, eu tenho uma coisa, que todo mundo quando me pergunta como é que eu passei, eu sou teimosa, Wagson. Eu sou um ser humano teimoso, assim, é da minha natureza. Meu apelido de criança era Crica, sabe? Porque é meu. Eu peguei uma prova de São Paulo, eu imprimi, eu entrei lá no Que Concursos. Beijo, te amo, Que Concursos. E jabá gratuito, que fique claro, não ganhei nada. Eu entrei no Que Concursos, baixei uma prova de São Paulo, da magistratura, e fui fazer assim, no escuro, né? Sem ter estudado, só com aquele meu ano de estudo para analista. E eu fiz 60, Wagson. Aí eu falei, não, dá para passar. Porque eu não estudei para isso aqui. Eu estudei um ano para analista. Eu não estudei para essa carreira, eu fiz 60. Mal sabia eu que o corte ia virar 80 e bolinha, mas assim... Eu falei, cara, dá pra passar, eu vou estudar. Aí comprei... É possível, né? É possível. Eu falei... Aí meu marido me olhou de canto de olho, né? Ele falou, gente, acabei de casar, doida, resolveu que vai estudar pra magistratura do trabalho, vai ficar 20 anos nesse negócio, eu me lasquei, né? Mas me apoiou minha decisão, falou, meu, se é o que tu quer, vai e estuda. E aí eu comecei a estudar. Eu gosto sempre de fazer, assim... Eu sempre conto pros meus alunos de graduação que a aprovação da gente é formada por uma série de reprovações. Eu reprovei demais na minha vida em muita coisa. Eu não passei na primeira vez na OAB, porque eu achava que eu podia fazer OAB sem estudar para OAB, com conhecimento da faculdade, que eu era estudiosa. Eu não passei, porque eu achei que eu estava acima da prova. Antes dessa minha história de analista, que eu reprovei em São Paulo e reprovei em Santa Catarina... eu não passei para técnico do TRF, que eu prestei uma vez também quando eu estudava. Eu não passei no mestrado na PUC, a primeira vez que eu tentei fazer. Hoje eu faço mestrado, mas a primeira vez que eu tentei fazer, eu só passei na prova de espanhol. A entrevista, o homem me olhava com uma cara de tipo, ai, fofa, não vai dar para você. E eu lá, doida para passar e não passei. Eu não passei... Isso como juiz ainda, né? Como juiz no mestrado. Como juiz. Eu não passei, na faculdade que eu leciono, a primeira vez que eu fui fazer uma entrevista para dar aula lá, eu ainda não era juiz. Eu também não passei. Mas eu fui, porque eu sempre quis, assim, dar aula sempre foi uma paixão da minha vida. Mas, então, quando alguém me falava, estão contratando um professor em tal lugar, eu ia. Aí eu também não passei, nessa faculdade que eu dou aula hoje, a primeira vez que eu fui. Só de magistratura, foram 12 reprovações. E teve um ano, inclusive, eu vi que a Renata foi minha anja na prova oral. Depois eu falo disso mais pra frente. Teve um ano que eu reprovei tanto em segunda fase, era assim, saiu uma nota numa semana, não dava tempo de chorar, que dali 10 dias tinha outra nota, eu tinha reprovado de novo na segunda. Eu não tive muito problema com a primeira fase. Rezoca mandou um coraçãozinho aí que ela tá escutando. Mas eu tive muito problema na segunda, então eu reprovava demais na segunda. E na prova que eu passei no Sul, que era a prova que foi a minha prova, eu não ia fazer, Watson. Eu tava muito cansada. Né? Exato, eu tava assim, estrupiada. Eu tinha reprovado 5 vezes na segunda fase, naquele ano. Naquele ano eu reprovei 5 vezes, sendo que uma das reprovações doeu demais. Eu fiquei com 5,2 em São Paulo. Nossa, eu falava, pelo amor de Deus, me reprova com 3, mas não me reprova com 5,2.
era muito doído. Eu falava, me dá 2, me dá 1,5, mas não me dá 5,2, porque eu vou morrer. E eu duas vezes... A gente Eu fica com muita reprovei São expectativa, Paulo né? Ainda mais em duas casa. vezes. Duas vezes em São Paulo com 5,2, Wagson. Assim, Nossa. aquilo assim, foi muito difícil. E aí, quando foi para fazer a prova do Sul, eu falei assim, não vou fazer não essa jossa, eu tô cansada, não aguento mais. Eu reprovei 5 vezes na segunda fase, né? Você não tem direito adquirido a segunda, tem que voltar para fazer a primeira. Sendo que nessa de São Paulo, que eu reprovei com 5,2, o corte tinha sido 86. Falei, cara, depois de fazer 86 na primeira, eu vou ter que fazer de novo esse negócio. Pelo amor de Deus, eu detesto empresarial. Foi uma prova que caiu milhões de coisas de empresarial e eu consegui passar naquele... Eu falei, não vai dar de novo, não, esse negócio. E eu falei, não vou fazer essa prova do Sul, cara. Mas aí acho que foi Rezoca, eu não sei nem se ela lembra. Rezoca falou assim, Samanta, a gente já pagou, vamos lá fazer esse negócio. E eu sou mão de vaca, né? Aí eu falei, realmente, eu já paguei, a companhia não vai me devolver nada de dinheiro, que a gente sabe quando vai pedir reembolso de passagem é um total de R$0, né, que volta. Eu falei, eu vou fazer essa prova, quer saber? Eu vou fazer porque eu já paguei. Eu fui, fiz, passei. Mas o passar na primeira, naquela altura do campeonato, não era meu problema. Meu problema era a segunda, que eu já tinha reprovado 6 vezes. E eu falei, gente, vou ter que voltar pro Sul, passagem cara pra caramba. Ai, mas vamos lá, né? E nesse meio de caminho, Wagson, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque assim, eu passei um bom tempo dos meus estudos em segunda fase. Como é que eu estudava para a primeira? Para a primeira era aquecer na veia, eu zerava 3, 4, 5 mil questões, fazia de novo. E lei seca, eu contratava o preparo jurídico, aqueles pacotes de lei seca, né? Lia as duas coisas e dava certo. Segunda fase eu me sabotei muito tempo, porque eu ficava assim, eu não consigo responder sem consultar. Não dá, isso aqui é muito difícil. Aí eu pegava livro, consultava, aí eu pegava Google, consultava. Quando eu tava com a resposta toda bonitinha na minha cabeça, eu fazia. Só que no dia da prova não tem livro para consultar, não tem Google para responder. Então, assim, eu passei 1 ano dos meus estudos me sabotando, pagando cursinho para ter correção individualizada e fazendo isso, fazendo muita pesquisa. E aí, assim, muito focada em fazer a resposta extraordinária. Citar OIT, citar normas internacionais, citar... fazer assim, aquela resposta que o examinador vai ler, vai chorar de linda que tava. E aí, eu não passava, né? Com essa situação. Aí eu assisti uma vez, o professor Homero estava dando um curso de atualização jurisprudencial. E aí, uma aluna dele passou para a magistratura e ele chamou ela para dar depoimento. Eu nunca me esqueço. Aí ela falou assim, contando de como ela tinha sido provada, né? E ela falou assim, olha, eu passei tanto tempo preocupada em fazer a cereja do bolo que eu esquecia de fazer o próprio bolo. O básico. No dia que eu resolvi fazer o bolo, deu certo. Aí eu falei, gente, é isso. Porque eu tô aqui querendo citar, sabe, código de Hammurabi no negócio e não tá acontecendo. Ó o preparo. Ai, gente, preparo, eu amo vocês, viu? É sério. Roberto, um abraço para você. Um beijo enorme. Eu usei muito o material de vocês para a primeira fase. Jabá gratuito, viu? Bom dizer. Bom, aí quando eu vi essa moça falando, ela chamava a Bruna Wagson. Eu falei assim, gente, é isso. Eu tenho que sentar lá e fazer o básico. Se eu ficar indo, querendo, sabe? Mas eu acho que os cursinhos nessa época pecaram muito. Porque todos os cursinhos que eu fazia me davam esse norte de que eu tinha que fazer um negócio para o examinador chorar. E só eu que estava chorando, né? No caso. E era uma época de muito tema inusitado, né? De ficar explorando coisa que não cobrava, você fugia do básico. Né? Sim. Eu não fazia o básico em lugar nenhum, Wagson. Eu ia lá e queria fazer. Aí eu fui mas assim, a prova do Sul eu já não tinha mais esse peso, porque aí eu já estava fazendo questão de verdade.
Eu pegava a questão que vinha e fazia com código, com o que eu sabia, com o que dava, sem Google, fazia à mão, fazia cronometrando. Aí eu estava realmente, porque assim, eu advogava de 9 às 18. Fora isso, né, cachorro, casa, marido, tinha alguns processos particulares meus que eu tinha que olhar no fim de semana, os andamentos na internet. Então, assim, eu sabia que eu não ia aguentar, no ritmo de estudos que eu levava, muitos anos. Eu sabia que eu tinha que passar relativamente rápido. Então, assim, quando eu descobri que não dava certo aquilo, eu cheguei a fazer questão da mão doer, da mão travar, da mão não aguentar mais, e eu tava lá fazendo à mão as questões. Porque aí eu falei, é assim que tem que fazer, é assim que vão me cobrar. Então eu já não consultava mais Google, eu já não abria mais doutrina, eu fazia com a lei seca, na caneta, marcando tempo. Então eu fui pro Sul muito leve. Eu falei, eu vou sentar lá e vou fazer o que a moça fez, eu vou fazer o bolo, sabe? Eu vou lá e vou fazer o bolo. Sentei lá e fiz o bolo. Passei. E aí, isso que é uma coisa que é bom falar, a gente tem que estudar, na minha visão, eu sei que passaram várias pessoas antes de mim, mas assim, na minha modesta visão, você tem que estudar para todas as fases, porque depois não dá tempo. Quando eu passei na segunda para fazer sentença, foi 2 meses. Não ia dar tempo de aprender a fazer sentença em 2 meses. Só que eu sempre estudei tudo. De semana eu estudava a primeira fase, final de semana era sempre segunda, né, a parte dissertativa e a parte de sentença. Então, assim, eu já estava... Quando eu passei na segunda fase, que quando eu passei no Sul, aí eu fui direto, né? Não tive sentença reprovada. Eu já sabia fazer sentença. Então, assim, eu só fiquei assustada porque eu fiz essa prova muito desencanada. Todas as outras, a primeira vez que eu passei na segunda fase, eu fui para Pernambuco. Eu fiquei uma semana lá, porque lá a prova era um sábado, depois outro sábado. E eu lembro que eu fiquei, assim, doida da vida. E as provas de São Paulo, por ser em casa, pesavam muito. Aí eu passei também para a segunda fase, eu acho que eu passei numa do Rio. Passei no Maranhão, eu fiz aquela prova daquela coisa francesa, aquela Sim, prova rapport, né? terrível. Do rapport, Do né? rapport, exato. Eu fiz em loco esta prova num calor de 80 graus. Aí reprovei também, enfim. A prova do Sul eu fiz assim, eu vou fazer com o que dá, o básico, e aí foi. E aí eu fui para sentença, eu já tinha estudado o curso de sentença, né? Já tinha feito. Eu já tinha uma boa base de sentença, não só porque eu advogava, por ter estudado, eu falei, mas eu fui com o mesmo pensamento, né? Vou sentar, vou fazer o básico e vai funcionar. E para mim, assim, em toda essa minha trajetória de estudos, eu sempre fui um pouco avessa essa coisa de a gente precisa de motivação, a gente precisa de motivação, a gente precisa de motivação. A gente precisa de disciplina, porque não dá para estudar motivado todo dia. Tem dia que você não tá com saco de estudar, mas assim, eu me obrigava a sentar e estudar, porque era aquele tempo que eu tinha. Eu trabalhava o dia inteiro, se eu não sentasse naquele tempo para estudar, né, o estudo não ia sair. Então, assim, algumas coisas que eu escuto e assim me chateiam muitas pessoas. Para passar, você precisa de 12 horas líquidas. Eu estudava 3 horas durante a semana. Porque era o que dava. Era o possível na minha semana. De fim de semana, sábado e domingo, aí era 4, 5 horas. Mas assim, eu acho que a gente precisa ter um discurso, depois que a gente passa, principalmente que a gente assume um compromisso de mostrar para as pessoas que é possível, que a caminhada, né, ela chega em algum lugar, a gente precisa assumir, porque às vezes eu tenho a sensação que algumas pessoas colocam como se fosse assim, não estou dizendo que é fácil, longe disso, é dificílimo, mas a gente precisa vender o que é o real. As pessoas reais não estudam 14 horas líquidas. Não. As pessoas reais têm que trabalhar para pagar boleto. Tem algumas pessoas que são muito afortunadas e conseguem ter suporte para, como a gente sempre fala, só estudar, que não é só estudar, é coisa pra caramba, mas assim, para não ter que trabalhar junto. E incrível para elas, mas assim, no meu concurso, dos 30 que passaram, 28 pessoas também trabalhavam. Tinham uma rotina, muitos eram analistas, outros eram advogados. Então, assim, a gente precisa dizer isso. É possível para as pessoas normais. É possível para a gente que
advogo o dia inteiro, que era o meu caso. Dá certo. Eu acho que a grande questão é que você otimizava bastante o seu tempo disponível para estudar, né? Então, Sim. se você tinha 3 horas, você utilizava o máximo, Sim. né? E Sim. aproveitava da melhor forma, né? E eu acho Eu que é isso, né? chegava em casa, eu montei um quarto de estudos, eu não tinha filho, né? Eu ia pro quarto de estudos, sentava lá e estudava. Então, assim, eram 2, 3 horas, mas eram 2, 3 horas de estudo, né? Assim, não adianta passar o dia inteiro ali, ai, tô estudando e não tô... A rede social é uma coisa complicada, serve pra gente estudar, serve pra gente achar coisas legais, mas serve pra gente ficar fazendo teste, né, bobo, pra gente ficar lendo notícia. Política é uma coisa complicada. Você começou o texto falando que eu não fico em cima do muro, eu me posiciono. Sim. A vida toda foi assim. Então, para mim, política é uma coisa muito complicada, porque eu quero falar, eu quero escrever, eu quero debater, eu quero... E isso atrapalha quando você está estudando. Então, assim, chega um momento em que você tem que falar, não, né? A rede social a gente criou na época, até a Flávia já passou por aqui, né? A Flávia também é administradora, a gente criou um Facebook, eu, o Flávio, o Miguel. Hoje a Renata administra mais do que a gente, a Aline também, de estudos. Na época funcionava muito bem, era uma coisa muito atualizada. Hoje continua atualizado, talvez não tanto, mas assim, a gente tem que ter cuidado até com rede social, porque a gente fica preso vendo um monte de coisa e perde tempo de estudos. Eu não podia fazer isso, eu nem abri a internet. Eu abria meu materialzinho ali do preparo de lei seca, abria o QC, fazia minhas questões, e assim eu ia. A gente também precisa entender, para estudar para concurso, que vai doer. Que estudar para concurso dói, não dá para ser uma caminhada. Ai, nossa, eu estudo para concurso e, gente, tá tudo maravilhoso, tem alguma coisa errada. Porque não pode estar tudo maravilhoso, porque você não consegue ter uma rotina de lazer legal. Eu engordei 16 quilos, eu peso 16 quilos menos hoje do que quando eu fui aprovada no concurso, porque eu não tinha tempo de treinar como eu gostaria, você não come tão bem, porque você acaba, né? Vou fazer um brigadeiro ali para afogar uma mágoa. E a gente precisa entender que dói. Agora, a gente também precisa entender que é um privilégio poder estudar num país tão miserável, num país tão desigual, num país onde as pessoas não têm o que comer. Quem consegue sentar atrás de uma mesa de estudo e abrir um livro é um cidadão privilegiado. Precisa entender que a caminhada dói. Você precisa ter essa noção do tamanho do seu privilégio. Muitas vezes, quando eu era mais nova, porque meu pai é caminhoneiro, minha mãe é cozinheira, eu quis entrar numa livraria e comprar um monte de livro que eu não pude comprar. Então, assim, tinha que ler o que tivesse na biblioteca da escola. A biblioteca da escola pública é aquilo, né? Às vezes tem, às vezes não tem, às vezes na metade do livro comeram página. Então, assim, veja, existem crianças, enquanto a gente está sentado atrás de uma mesa estudando, existem crianças que não conseguem acessar livros. Agora, nessa época de pandemia, né, muita gente falando que ensino online, tem criança que não tem computador. Então, não tem nem o que comer, né? Não tem, tá passando fome. Eu sempre tive essa noção muito clara na minha vida. Porque quando a gente nasce pobre, né, Wagson, assim, a única forma de você enfrentar o sistema é estudando. Então, assim, no momento em que eu pude sentar a bunda numa cadeira para estudar, eu falei, não, eu vou estudar. E vai ter que dar certo. Porque eu estudei 2 anos e 10 meses para magistratura. 1 ano para analista, depois 2 anos e 10 meses para magistratura. Mas, assim, se você perguntar para qualquer pessoa que conviveu comigo nessa época, eu não tenho memórias Meu marido vive falando, foi um show, não sei o quê. Você não foi, estava fazendo prova. Não sei o quê. Várias coisas que meu marido conta, eu não sei, eu não vi, eu não estava lá. Então, por quê? Porque eu estava enfiada dentro de um quarto estudando. Porque eu sabia que eu não tinha muito tempo, eu não ia aguentar trabalhando o dia inteiro
ficar muitos anos, assim, tem até um depoimento que esses dias eu li de uma moça que estudou, acho que 12 anos para o MPT. Eu admiro imensamente, mas a gente tem que conhecer a nossa realidade. A minha realidade Sim. não me permitiria estudar esse tempo. Eu não tinha condição física para isso. Tem quem consiga e é maravilhoso. Agora, eu acho que a gente precisa sempre ter essa ideia de que a magistratura, mesmo o que eu recebo atualmente de pergunta é assim, se vale a pena estudar para a magistratura trabalhista por conta do cenário atual, por conta da unificação do concurso. Eu imagino que você também receba esse tipo de pergunta Sim, com bastante frequência. E eu vou aproveitar a live para dar a resposta que eu costumo dar para todo mundo. O que teu coração quer? Né? O que teu coração pretende? Porque assim, dá para estudar para outra carreira? Dá. Vai te fazer feliz? Vai, então tá bom. Boa sorte. Agora, eu não tinha condição, porque acho que o trabalho é a minha vida. Não, era assim impossível mudar de área. Claro que eram outros tempos, né? Mas assim, hoje, se eu tivesse que... Eu ia refletir, sabe? Eu acho que o caminho da gente precisa ter um coração pulsando, sabe? sim, Eu acho sim. que assim, você mais... Né? A gente sabe que depois que toma posse, assim, um outro mundo se abre, e se você não Sim. tiver um coração pulsando ali, tanta gente doente, tanta gente adoecida, porque a carreira não era aquilo que a pessoa... Ser juiz do Almejava. trabalho é trabalhar demais, é trabalhar muito, sabe? A pessoa tinha uma outra expectativa de ser Sim, juiz. Então, sim. assim, eu tinha plena consciência do que me esperava e naquele caminho estava meu coração, entendeu? Então, Sim. assim, alguém perguntou se eu passei na sentença do TRT-4. Sim, eu passei no TRT-4 e veja como a vida da gente é... O meu concurso foi homologado no TRT-4 no dia 12 de dezembro. No dia 27 de dezembro, 15 dias depois, eu fui nomeada em São Paulo por aproveitamento. Eu não cheguei a tomar posse no Sul. Ele já Que é foi uma para coisa que casa direto. eu passei a vida inteira. Eu tenho que passar aqui, eu tenho que passar aqui, eu tenho que passar aqui. Toda vez que eu reprovava aqui era um sofrimento. E de repente eu passo no Rio Grande do Sul, 15 dias depois eu estava nomeada em casa. E Samantha, Porque assim, aproveitando aí, das lives que eu fiz, a gente pode até ver um certo perfil de quem pretende a carreira da magistratura. Boa parte desses candidatos, os que conseguem aprovação, que nem você também, tem um projeto familiar. Então, não conseguiria, às vezes, estudar de uma forma mais produtiva, qualitativa, sem o apoio ou do marido, ou do pai ou da mãe, ou de alguém mais próximo. Pelo que eu vi do seu relato, você tinha alguém em casa que te estimulava e que te propiciava isso, né? Então, o estudo foi sim revolucionário, mas você teve valiosos aliados aí para te encaminhar e torcendo para você. Isso que eu acho fenomenal e fantástico, de vários perfis. Então, cada qual tem uma estratégia, um mecanismo para poder passar. E você não consegue nada sozinho, né? Então, não, o seu perfil, ele traz muito isso também. Você posta muita coisa de família, né? De seus cachorros, da sua filha, do seu marido. Então, você dá para verificar isso, que é uma coisa familiar mesmo. Então, foi um projeto familiar a eu costumo magistratura. dizer que eu fiz até um texto sobre isso quando eu fui aprovada, que meu marido passou junto, né? Sim, Porque era a pessoa que estava ali aguentando a ausência, né? Era a pessoa que estava ali cuidando das cachorras, era a pessoa que estava ali aceitando que estudar era aquilo, né? Que eu ia estar fora. Eu já chegou mês de eu passar o mês inteirinho, todos os finais de semana, fazendo prova de primeira fase num canto, prova de segunda em outro. Mas assim, além do meu marido, que foi um sujeito incrível, eu queria falar uma outra coisa.
os amigos que a gente faz na caminhada da magistratura. Sim. A gente precisa entender que dividir, na verdade, é o único caminho possível, sabe? Não tem por que a gente enxergar as pessoas como concorrentes, porque sobra vaga. Sim. Mesmo agora, quando você precisa de uma. Não é um edital com uma, é um edital com 100, 200, né? Agora no nacional. Então, assim, eu tive a sorte de conhecer pessoas incríveis na magistratura, assim, nesse meu caminho de magistratura. Eu levei 3 anjos, Wagson, veja. A prova, Eu né? levei 3, mais do que um. Uma amiga saiu de Vitória com coxinha para ir para o Rio Grande do Sul. Ela levou coxinha para mim, de Vitória. Essa minha amiga, inclusive, hoje é a madrinha da minha filha. Conheci fazendo prova em algum hotel da vida, rachando hotel, rachando táxi. Renata saiu de Goiás, Renata é analista em Goiás, saiu em Goiás, foram ficar a semana comigo. Legal. E o Zé saiu do Paraná, mal encerrou o semestre, o Zé é professor lá da PUC, foi me acompanhar. Então, assim, eu tive 3 amigos, né? Internet. Ok. O que eu não tive para fazer a prova me deu no dia que ia subir o resultado lá no telão. Eu falei, gente, eu vou morrer aqui. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E Lorena pegou minha mão e falou, não vai morrer não. Abriu lá uma bolsinha, me deu um remédio, falou, não vai morrer agora não, não pode morrer. Estão falando que tá sem áudio. É porque travou um pouco, mas voltou. Para mim Voltou? tá tudo ok. Voltou. Ah, Deu uma então, pra travadinha, mim mas também. não perdeu em nada, não. Tá tudo Ah, ok. então tá bom. Então tá bom. E eu tive gente para pegar na minha mão até o último momento, sabe, Wagson? Eu tive gente para no dia que ia subir minha nota do oral, pegar na minha mão e dizer assim, eu tô aqui. Porque eu falei, olha, se eu não passar, eu quero sair com dignidade desse plenário e chorar no banheiro em paz. Eu quero me permitir chorar, sabe, que nem cena de novela, encostar na parede e ir descendo. É assim que eu quero fazer. Então, assim, até esse último momento, eu tive alguém para pegar na minha mão e para falar, olha, eu tô aqui, sabe? Eu tive muito amigo, assim, eu acho que esse é um outro aspecto que é sempre importante dizer. Eu tive gente para tudo, para falar, ó, vamos, quem dá uma dica de curso, vamos rachar um hotel, vamos dividir um táxi, vamos comer um PF junto, sabe? Então, assim, isso, eu sempre falo, se eu passei na magistratura, foi também pelos amigos que eu fiz. Que legal. Ô, Samanta, passando por uma outra parte da live, a gente estava comentando aqui sobre a sua trajetória, mas o pessoal pergunta sempre como foi a sua experiência como juíza? A primeira audiência, se você teve alguma dificuldade, se foi tranquila, se teve um caso engraçado. As audiências em si, para mim, foi uma coisa bem tranquila, porque eu advoguei muitos anos, né? Assim, eu tinha tentado praticamente em todas as cadeiras. Eu tinha sido preposta, tinha sido advogada de empresa, eu tinha sido advogada de reclamante e eu tinha sido reclamante. Porque quando eu era estagiária, eu processei um escritório que eu trabalhei porque lesou os meus direitos, eu processei, porque é o certo, né, minha gente? Então, eu também fui reclamante no meu trabalho. E foi preposta, né? Preposta, reclamante, preposta, reclamante, advogada dos dois lados. Então, assim, eu costumo dizer que eu só mudei de cadeira. Assim, foi bem tranquilo, porque eu já tinha sentado em todos os lugares. E eu fui, inclusive, secretária de audiências, porque em Santo André, minha secretária entrou de férias, eu aprendi a usar o Audi e eu fiz 2 dias de pauta sozinha. Meu maior orgulho. Eu aprendi a usar o Audi e fiz audiência sozinha.
Ah, caso engraçado tem muito, né? Assim, tem muita coisa. Eu costumo postar, assim, algumas histórias no Facebook. Tem muita coisa triste, né? Quando envolve família, vínculo, né? Familiar é sempre muito difícil. Histórias que envolvem gestante, né? São processos mais complicados. É, eu já postei essa história, talvez quem segue no Facebook vai conhecer, a história do Bin Laden, que é uma história que eu sempre lembro também. Eu estava fazendo uma audiência em Santo André, e aí eu falei assim pro reclamante, quem que é sua testemunha? Aí ele ficou sem graça e cochichou no ouvido do patrono. Eu falei, pode falar, moço, quem que é sua testemunha, né? Ele falou assim, ai, doutor, é que eu não sei o nome dele. Eu falei, não tem problema não, você conhece ele por que nome? Aí ele deu uma risadinha assim e falou, Bin Laden. Aí a gente pregou, Bin Laden. Aí o Bin Laden entrou todo feliz. Eu falei, gente, que lugar, se não a Justiça do Trabalho, te permite escutar o Bin Laden? Bin Não, Laden tava lá com o RG dele, deu RG, eu nem lembro o nome do Bin Laden, eu só lembro dele como ele entrou sorridente, o Bin eu, Laden. eu tive uma testemunha também, ela chamava. O apelido dela era Gugu. Ninguém sabia o nome dele. Era que nem um Gugu Liberato. Aí o pessoal chamava ele de Gugu. Aham, aham, Aí ninguém sabia o nome, aí ficou aquela algazarra toda na audiência. Aí eu fiz o pregão lá, Gugu, Gugu. Aí ele veio, né? aham, E ele preferia ser chamado pelo apelido de Gugu e não pelo pelo nome mesmo, apelido. né? Aham. Aí ele, não, eu sou Gugu. Aí alguém lá no fundo da sala começou a cantar, meu pintinho amarelinho. Aí foi aquela risada toda na sala. É. Mas é igual você falou, a gente tem umas peculiaridades da Gente, X-Trabalho que eu sou suspeita que eu adoro audiência. Eu podia fazer só isso da minha vida, passar o dia inteiro fazendo audiência, porque assim, é muito rico. Fazer audiência é uma coisa muito rica, eu gosto demais. Eu tive um caso também, mais ou menos na mesma época do Bin Laden, a testemunha estava para depor, aí, antes de terminar a qualificação, a parte falou assim, vou contraditar, porque ele é namorado da reclamante. Aí eu falei, doutor, eu sempre pergunto, tem certeza, né? Porque você vai começar a fazer umas perguntas mais íntimas. Doutor, tem certeza que é namorado, né? Tenho certeza. Então tá bom. Aí eu falei, fulano, você é namorado da ciclana, né? Da reclamante? Não. A Raquel, que linda, a Raquel, diretora da oitava de São Bernardo. Agora ela tá na quinta de Santo André. Eu fiquei 4 meses com ela. Eles fazem festa com muita comida. Fala pra mim se não é o melhor lugar para trabalhar. Um monte de comida maravilhosa. Você chega lá e tem uma mesa cheia de coisa. A Raquel faz um cachorro-quente incrível. Ai, Ai, Raquel, que tô até com legal. saudade, gente. Aí, eu falei pra ele assim, fulano, você era namorado do ciclano? Ele falou, ele se fez de ofendido, falou, não. Você tem certeza? Nunca namorou com ela, ainda que tenha terminado? Não, 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 não. Aí eu falei, doutor, você tem prova? Ele falou, tenho, eu tenho uma testemunha aí fora que sabe que eles namoravam. Aí ele saiu da cadeira, eu botei a testemunha para fazer a prova da contradita, né? Aí eu perguntei, seu fulano, eles namoravam? Namoravam. Aí eu olhei pro cara no fundo da sala e falei, escuta, você acabou de me falar que não namorava? Não, não, foi só uns beijos. E você não me perguntou se tinha sido só uns beijos. Gente, sabe, assim, é uma riqueza. Realmente, eu não perguntei se ele tinha dado uns beijos na moça, né? Eu perguntei se ele Aham, era namorado. E namorado, ele falou que ele não era. Então, assim, são aham, coisas que você só consegue vivenciar. Hoje eu sim. já pergunto. Quando a contradita vem desse jeito, eu pergunto: você beijava na boca da fulana? Porque pode ser que seja só isso, né? E a pessoa, se perguntar se namora, vai me dizer que não. Então eu já aprendi que a pergunta a se fazer é se beija na boca, não é se namora, porque pode não ter namorado. A, a, Tem- a audiência te enriquece muito nesse sentido, né? Sim, Você precisa ver você essas tem que ir coisas. nos mínimos detalhes, né? Senão É. a pessoa pensa que não foi arguida naquele aspecto e ela não fala. E você tem um caso lá no blog, não sei se você já percebeu, tem uma parte de relatos de um juiz de trabalho. Então são essas audiências, esses casos mais emblemáticos que eu conto lá, como se fosse uma prosa, um conto.
Uhum. E eu acho que você teve uma bem similar à que eu tive. Eu tive uma reclamação entre irmãos. Eu E tive foi um pai bem de filho complicado. também. Exatamente. Eu acho que Eu você chorei. falou esse caso Nesse no dia, Facebook, né? nossa, meu olho enche de lágrimas de lembrar, sabia? Porque é muito triste, né? Sim. Você ter na justiça uma coisa que a justiça não pode resolver, né? Eu lembro como se fosse hoje, assim, o processo nem era para ser meu, Wagson. Eles iam entrar com exceção, era de uma comarca vizinha, era de Mauá. E aí o advogado do pai falou assim, olha, doutora, o processo não é da senhora, a gente já acertou que é de Mauá, mas a gente quer tentar conciliar, porque é uma situação muito complicada, é um pai e um filho. Eu falei, minha pauta já estava estourada, já tinha feito um monte de instrução, o negócio estava... Eu estava atrasada a hora e pouco, eu falei, vamos lá, né? Pai e filho, vamos tentar. E a gente começou a compor, e assim, era muito nítido que o problema não era jurídico, nunca foi. Eles estavam sem se falar, porque o pai entendia que ele tinha que ter mais responsabilidade na vida e tinha cortado algumas coisas, tipo uma moto, um dinheiro extra, e um menino jovem, né, como a gente já foi, né, Sim. resolveu que não ia mais falar com o pai, saiu da empresa, processou o pai, e aquilo tudo, assim, o pai, coitado, o pai estava destruído, né, naquela situação. E a gente foi de um lado, foi do outro. Uma hora que eu vi que não ia dar mais, eu peguei o menino e falei, doutor, só permite ele sentar aqui do meu lado? Eu vou fazer conta com ele aqui. Porque o pai, eles estavam sem se falar há quase anos, sabe? Aí eu peguei o menino, ele sentou do meu lado, eu fiz a conta com ele no papel, falei, ó, ele queria um valor assim que não tinha jeito de sair, porque ele queria afrontar o pai, né? Aí eu peguei, fiz a conta com ele, que nem criança, sabe? Ó, isso aqui é Uhum. disso, isso aqui é daquilo. A moto, a gente não pode discutir a moto, porque, né, eu sou juíza do trabalho, eu não tenho competência para isso, você tem que discutir a moto numa outra situação. Vamos tentar resolver isso, porque de repente vocês resolvem, né, essas outras coisas da vida de vocês depois, resolvendo esse processo. O acordo saiu. Aí eu olhei pro fundo da sala e tinha uma advogada já com o olho cheio de lágrimas. Eu falei, não vai prestar, eu vou chorar também, né? A gente tá pra chorar, ver alguém chorando, a gente chora junto. Aí acabou a audiência, o pai falou assim pra mim, eu posso ir conversar uma coisa com a senhora? O menino já tinha ido embora, né, com a advogada. Eu falei, pois não. Aí ele veio com o olhinho cheio de lágrimas, aí meu olho encheu de lágrimas também. E falou, olha, muito obrigado, mas assim, você resolveu um problema da minha vida, assim, um peso das minhas costas. Eu fiquei 1h30 para fazer esse acordo de um processo que não era meu, mas assim, porque a gente sabe, eu quando nova também já fiquei sem falar com meu pai, porque quando a gente é jovem, a gente espera das pessoas coisas que elas não podem nos dar, né? A gente precisa perdoar quem nem nos pede perdão. Hoje eu vivo muito com essa prática, sabe? Nem todo mundo vai pedir perdão pra gente. A gente tem que aprender a perdoar até quando o pedido de perdão não vem. E eu fiz isso até pensando na jovem que um dia eu fui, e imatura como ele, né? E alguma coisa eu pude contribuir. Pelo menos o processo trabalhista eles já não tinham mais de entrave na vida, né? Mas eu acho que se eu vou ficar 100 anos na magistratura, 100 anos eu vou lembrar desse pai com o olhinho cheio de lágrima me agradecendo, porque é muito duro, né? Tem alguns processos que são muito duros. Assim, igual você falou, o conflito trabalhista é pano de fundo, né? A gente tem um conflito É, mesmo subjacente ali, uma lide psicológica, uma relação familiar. A que eu tive entre os irmãos foi lá em Ji-Paraná, uma cidade do interior aqui de Rondônia, que realmente eles estavam brigados assim com uma situação do cunhado. Era a relação do irmão com o cunhado. Nem era da irmã com o irmão, né? E era uma barraquinha de feira, ele trabalhava, e aí ele veio pedindo vínculo empregatício e todas as verbas decorrentes disso. Só que a resistência dele maior era porque o cunhado não pediu desculpa, a irmã uhum, não estava ouvindo a versão dele e ele estava bem resistente, ele tava muito assim, parecendo criança quando tá com birra. birra, birra. Aí foi bem complicado.
E assim, o interessante é que as advogadas, nesse caso, eu até relato isso no blog, elas que tiveram um papel fundamental até mais do que o meu, porque eu esgotei ali a tentativa de conciliação, acho que uns 40 minutos tentando. Aí as advogadas falaram, ó, doutor, a gente pode tentar? Eu falei, pode ficar à vontade, vamos ficar nessa conciliação até sair. E é isso, porque a tentativa ali, mesmo a gente sendo um judiciário especializado do trabalho, era de alguma forma compor e resgatar aquele laço familiar mais íntimo, né, dos dois. E foi isso, foi uma tratativa bem longa, mas ouvindo ambas as partes, as advogadas insistindo, e até que ele aceitou. Só que ele estava tão resistente, ao Samantha, nesse dia, que eu falei, faz o seguinte, vamos coroar isso aqui com um abraço de vocês. Ele não arredou da cadeira, olhou para o outro lado, não queria nem pegar na mão, até que a irmã teve um gesto bem assim, de irmã mesmo, puxou ele para ela, abraçou, e os dois ficaram chorando. Então, assim, foi fantástico. Só. Eu lembro disso até hoje. É incrível fazer parte disso, né? Sim, exatamente. E isso, acho que esse trabalho tem aos montes. E também não é, por exemplo, a gente não passa... assim, a gente não aprende isso das escolas judiciais. Isso é mais na prática mesmo, né? E é isso, no Brasil todo. Você falou de um caso de São Paulo, eu estou falando de um caso de Rondônia, então, de questões familiares. Você falou esse negócio de família, eu lembrei de um outro processo que já nem era família, mas assim, o reclamante tinha sido acusado de um furto, e aí eu comecei a tentar desenhar a conciliação ali, e eu não forço muito acordo, viu? Assim, cada juiz tem um perfil. Eu vou até onde eu vejo que é possível. Quando eu vejo que não dá, Sim. Vamos tocar, né? Eu não forço. E nesse dia eu percebi que o que ele queria era um pedido de desculpa. Ele falou, doutor, eu fui acusado de furto, eu não quero fazer um acordo, porque um acordo parece que eu estou aceitando essa acusação. Eu não quero um acordo, eu prefiro que a senhora me diga aí no papel, se sim, se não, eu prefiro sair sem nada, do que fazer um acordo e meus colegas acharem que eu reconheci que eu furtei, porque eu não furtei. Aí eu virei pro preposto, o preposto era o dono da empresa. E o senhor sabe se ele furtou, não furtou? Não, ele não furtou. Ele falou que teve uma apuração equivocada, que ele confiou nas pessoas erradas. E o senhor se incomoda da gente botar na ata de audiência que o senhor pede desculpas e que ele não furtou? Que o senhor sabe que ele não furtou e que o senhor se desculpa pelo que aconteceu? Ele falou, de jeito nenhum, pode colocar. Eu fechei o acordo ali. Quando eu botei na ata de audiência que a reclamada se desculpava pela acusação de furto, que ele não tinha furtado, eles deram as mãos, o valor do acordo era muito pequeno, o que o moço queria era... Ele falou, eu sou trabalhadora a vida inteira, eu não posso olhar para minha mulher, a mulher estava no fundo da sala de audiência, é muito comum também, você sabe disso, né? A mulher acompanha. Sim. Eu não posso sair daqui e olhar para minha mulher e dizer que eu fiz um acordo sem a empresa reconhecer que eu não furtei. E assim, era só o que ele queria. E assim, você consegue, a justiça do trabalho ela é tão rica, porque você tem a oportunidade de conviver com essas situações, de identificar esses pequenos detalhes e prosseguir para resolver a vida de alguém, porque é a vida de uma pessoa, né, que está ali, que estava de repente sem dormir, né, numa sociedade que a gente vive que já é tão difícil, né, uma coisa a menos, aquele moço foi para casa. Uma coisa a menos, o nome dele, limpo, ele foi para casa, sabe? Então, assim, você poder fazer parte disso é muito incrível, assim. Quando eu digo que eu sempre tive muito claro o que eu queria para minha vida, eu acho que o meu salário não paga. Eu poderia, se eu não precisasse de dinheiro, trabalhar de graça, Wagson. Eu poderia, de verdade, de coração, trabalhar sem receber. Porque tudo que eu aprendo lá, assim, nada. A Justiça do Trabalho, ela mudou a minha forma de enxergar as pessoas. A Justiça do Trabalho mudou a minha forma de me relacionar com as pessoas. A Justiça do Trabalho
me fez e me faz todos os dias um ser humano melhor. Um ser humano que pretende contribuir com um pouquinho que seja para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais decente, sabe, mais igualitária, com mais respeito, com mais dignidade, que a vida das pessoas, né, ainda nesse momento que a gente vive tão difícil, que a vida das pessoas realmente importe. Seja aquela pessoa ali que ganha salário mínimo, quanto o diretor de empresa que ganha 40, 50 mil reais. Vidas importam, né? Independente Sim. da renda que elas tenham, né? E Samantha, aqui já está batendo um tempo considerável da live, já passou de Eu 50 falei que eu minutos. falava um monte, né? Eu te Sim, sim. avisei. Não, mas a intenção é essa, trazer relatos, experiências, né? E a gente contribuir de alguma forma para quem pretende essa carreira, que eu acho fantástico, da magistratura do trabalho. É igual eu falei em outra live anteriormente, que se a gente influenciar uma pessoa para um aspecto positivo, que essa pessoa, de alguma forma, possa contribuir com a justiça do trabalho, eu acho que já está valendo a pena. Então, não é fácil a gente fazer essas lives também. Eu estou custando a segurar os meninos aqui, eu tenho uma cachorrinha aqui que ela vem e volta. E você também tem seus afazeres, tem sua filha aí. Mas a gente tem um objetivo maior também, enquanto professores, enquanto profissionais, que é estimular essa parte da vocação. E você trouxe esse relato, o seu relato da jornada de estudos, o relato de concurseira, sua experiência profissional, casos emblemáticos de audiência, e até falou um pouco também sobre a questão de não desistir do seu objetivo, do concurso para juiz do trabalho. Mas, como a gente já está encerrando aqui, aí eu queria que você reforçasse isso mais uma vez, e se quisesse acrescentar, essa questão de estimular esse pessoal que está na dúvida, que está nessa entre-safra de concurso, que está um pouco ansioso, se não sabe se muda de carreira, se muda de concurso, se persiste, né? A gente recebe muita pergunta nesse sentido. E, de alguma forma, trazer uma motivação para esse pessoal, né? Para ainda acreditar nesse sonho, que eu acho que é uma carreira ainda fantástica, uma carreira super importante e não vai deixar de existir para o nosso Estado democrático e social de direito. Ela é uma engrenagem, é uma das peças dessa engrenagem essencial que a gente chama de democracia. E tem que existir, a gente tem que aperfeiçoar cada vez mais. E é isso, eu queria agradecer a sua disponibilidade, obrigado mais uma vez, o blog lá está sempre disponível para qualquer texto seu, quando você tiver algum, é só me enviar que eu já publico. E parabéns pela sua trajetória, foi muito legal te conhecer um pouco mais, né? Que a gente às vezes fica num contato mais por mensagem, de Instagram, de texto, e-mail, né? E não tem muita oportunidade de bater papo. Esse, pelo menos, é um aspecto positivo dessa pandemia, que está sendo terrível, mas está propiciando, de alguma forma, a gente estreitar esses laços, né? Mesmo que seja por meio de live ou de videoconferência. Então, aproveitar agradecendo e para você deixar a sua mensagem final. Eu queria dizer que viver o outro lado, né? Viver um lado em que você pode contribuir entregando de fato a prestação jurisdicional para as pessoas que acessam a justiça, né? Desde um alvarazinho ali para sacar um FGTS até um acordo num processo mais difícil é incrível. Dizer que é possível para quem trabalha, para quem não trabalha, para quem tem muita hora, para quem tem pouca hora, para quem às vezes encana nessa coisa de não ter estudado numa faculdade tão boa, de não ter tanto tempo. Eu acho que assim, a principal coisa a gente precisa acreditar, né, Wagson? A gente mesmo precisa acreditar na nossa própria capacidade de conseguir. E fazer amigos. Eu acho que fazer amigos dentro da magistratura... Olha, tá me dizendo que em 30 segundos a gente vai cair aqui, por causa do tempo.
Ixi, então Façam vou mandar amigos. o dislike. Amigos são essenciais, né, para essa continuidade. Contem com o meu inbox. Se precisarem de alguma coisa, escrevam. Acho que o Watson também está à disposição. Tenho 7 segundos. Sim, Quero dizer que a live certo. foi maravilhosa. Que eu adorei o convite. Pode me convidar mais vezes.